Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Muito feliz por estar novamente com vocês para o nosso culto cristão do lar, a nossa live número 23. Espero que vocês possam me receber em seus lares, compartilhar, orar, estudar junto conosco as lições de Jesus. E tenho muito prazer em recebê-los também em nossa casa. Então, deixe-me explicar uma coisa. O culto cristão do lar, geralmente, é feito dentro das casas para a união das famílias, para trazer não apenas entendimento, conhecimento, mas também como um sistema quase de proteção através da oração. Agora eu não vou ler os comentários, mas depois vou responder todos os comentários e sugestões. Posso fazer outra live ou debates futuramente ou desenvolver temas em outros dias. Espero que vocês já tenham pego a sua aguinha para tomar ao final, porque nós solicitamos aos seus mentores, aos espíritos que trabalham com o Cristo, que magnetizem esta água, colocando em cada uma delas aquilo que é necessário ao bem-estar espiritual e material de cada um de vocês. Estamos agora no Face e no YouTube. E podem compartilhar, comentar, todo domingo, se Deus quiser, vamos retornar a fazer o culto. Qualquer pessoa pode participar, independente de ter ou não uma religião. No YouTube, vocês entram em se inscrever e clicam no sininho. No Face, vocês vão no meu perfil, põem seguir e depois ver primeiro. Por favor, compartilhem, podem enviar perguntas sobre o tema sorteado e também, quem perder por algum motivo, as lives ficam arquivadas e vocês podem vê-las nos momentos que vocês tenham a possibilidade. Muito obrigado. Vamos começar então com a prece. Mestre amado, lança o teu olhar sobre o planeta Terra, todos os lares, todos os recantos, dos mais humildes aos mais ricos, dos mais tristes àqueles que festejam, e amplia nesse olhar o dom do teu amor, o dom da tua misericórdia e do teu entendimento, para que nós possamos compartilhar contigo um pouco do imenso aprendizado que nos lanças há tantos milênios. Senhor Jesus, manda os teus prepostos, os teus mensageiros, liga-nos aos nossos mentores, muitas vezes seculares, aos familiares que já partiram e àqueles que se preparam para o reencarne. Orienta-nos nas nossas questões diárias e nas questões mais íntimas e mais intrínsecas da nossa alma imortal. Felicita-nos com a possibilidade de compartilhar o amor que tu nos envias com todas as pessoas com as quais convivemos. Presentemente, com aquelas com as quais estivemos no passado e com aquelas que nós vamos encontrar nos nossos caminhos futuros, com os que estão próximos e com aqueles que estão mais distantes. Que o teu amor se transforme numa imensa luz, emitindo raios nos locais aonde nós pudermos alcançar com o teu auxílio e a tua bondade infinita. Obrigado, Senhor, assim seja. Bom, vamos então ver o tema que hoje nos coube, não é? Vamos ver aqui. É o capítulo 5
São trechos do Sermão da Montanha. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo está cheio de trechos do Sermão da Montanha. O capítulo 5 fala sobre o sofrimento alheio, né? Fala sobre bem-aventurados os que choram porque serão consolados. O trecho que caiu, causas anteriores das aflições. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outras, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seus entes queridos e de arrimos da família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo e outros. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente, nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Então, é um comentário de Kardec sobre o sofrimento humano. Aliás, o sofrimento faz parte do nosso roteiro. A dor, a velhice, a doença, a morte, tudo isso faz parte do nosso roteiro. Não há como evitar. Nós podemos cuidar muito bem do nosso corpo, do nosso ambiente, das nossas atitudes mentais, mas muitas vezes as coisas que nos acontecem parecem, no momento, totalmente inexplicáveis, porque nós não percebemos em nós nenhum tipo de atitude que identificasse uma culpa ou uma necessidade de passarmos por aquilo. Só que Kardec está falando que essas causas podem ser anteriores, podem vir de outras vidas, não apenas das nossas dívidas, mas da nossa necessidade de aprendizado também, porque o importante é aprender aquilo que nos acontece, passar não pela resignação. A resignação é uma atitude de aceitação total, mas essa aceitação precisa estar embasada em algo muito mais superior, não é? Na nossa harmonia interior, no nosso conhecimento, no nosso entendimento daquilo que acontece. Então, nós precisamos, nesse momento, usar o nosso entendimento, mas com muita bondade. Bondade para com as pessoas que estão passando pelo sofrimento. Bondade para conosco mesmo, experienciando as nossas experiências de uma forma mais profunda, não fugindo dela ou tentando encontrar soluções, mas mergulhando fundamente no seu contexto, a fim de entender todos aqueles meandros em que ela se estabeleceu. E quando é muito difícil quando estamos aflitos, seja por uma dor física. Desculpa, gente, acho que a conexão caiu. Vocês me desculpem, mas isso é parte do que acontece, não é? A aflição que nós sentimos pode ter várias vertentes, pode ser
uma dor física, pode ser a perda de um ente querido, pode ser uma situação difícil econômica, a perda de bens materiais, pode ser alguém na família com problemas que parecem insolúveis desde o nascimento, com impossibilidade de trabalhar, de crescer profissionalmente, de crescer intelectualmente, de poder constituir uma família e tudo mais. Essas aflições são muito dolorosas e a gente acha que tem que usar de paciência, mas a paciência não significa apenas a gente se resignar aos fatos que estão ocorrendo conosco, mas sim de penetrar fundo em cada um deles para entender a causa dessas aflições. Da onde vem isso? Por que isso está acontecendo? E fazer como que uma ligação amistosa mesmo com aquela nossa aflição. Não tentar buscar um resultado, um caminho novo, porque o resultado estará surgindo dentro da nossa compreensão daquilo que acontece. Então é muito difícil realmente reagir a esses momentos, e é quando as pessoas às vezes se sentem muito sozinhas, muito impotentes, sem forças, e a fé vacila porque se sentem abandonadas, sentem que o problema ultrapassa a sua capacidade de entender, de aceitar, de prosseguir, e ficam até sem forças para dar continuidade à sua caminhada. Só que justamente as coisas que acontecem é para nos fazer seguir o nosso caminho. E a aflição, cedo ou tarde, dará lugar a um entendimento maior. É muito difícil para nós entendermos isso, sem dúvida alguma. Vamos ver a continuação das palavras de Kardec a respeito do assunto. Que dizer então dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento? Problemas de nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada no mesmo tempo que o corpo, e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após a estadia de alguns instantes na terra. Que fizeram estas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem e nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, estas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz
de um lado está a justiça de Deus. Então é uma coisa muito profunda, porque a gente pensa em justiça, mas ao mesmo tempo nós não sabemos exatamente o tamanho da nossa atuação, porque nós conhecemos geralmente apenas a vida presente, vemos apenas o cenário que está diante de nós, quando as causas estão lá atrás, em horizontes mais remotos, e muitas vezes aquilo que chamamos karma se efetua porque tudo que nós plantamos teremos que colher cedo ou tarde. Então é uma lei muito justa, mas difícil de nós entendermos se a lembrança não nos vem com clareza das coisas que nos levam a passar por aqueles momentos. Então fica difícil realmente reconhecer no momento da dor a justiça divina. Mas também nós sabemos que muitas vezes o sofrimento não é apenas a punição, não tem apenas na causa erros passados, de vez que realmente nós estamos sempre errando, nós não somos perfeitos, nós não temos toda a ciência, toda a bondade, todo o conhecimento, todo o discernimento e aprendizado completo. Então é justo que a gente muitas vezes erre, até mesmo muitas vezes quando achamos que estamos fazendo o que é certo, o que é justo. Estamos muitas vezes errando, mas às vezes o sofrimento vem como uma experiência para nós e para os nossos entes queridos, experiência íntima e intransferível que vai nos trazer benefícios que nós não percebemos no momento, que vai nos mostrar que a paciência exige que a gente busque a saída para aquilo não como um resultado, mas como um entendimento do que está acontecendo. Então, quando mergulhamos fundo dentro de nós não estamos caminhando, por exemplo, para atingirmos o alto de uma montanha e ficarmos felizes lá, vendo o cenário todo à nossa volta e podermos contar aos outros as belezas que nós atingimos através da nossa caminhada. Mas a dor nos faz um caminho oposto, que é descermos em direção ao abismo, caminhando, trôpegos, escorregando da forma que der, mas mergulhando cada vez mais e mais fundo, dentro do nosso íntimo, dentro da nossa dor, dentro do nosso sofrimento, seja ele qual for, físico, moral, intelectual, afetivo, nas emoções, e fazendo as pazes com esta dor, fazendo as pazes com esse sofrimento, a fim de que ele nos enriqueça com a sabedoria maior, para que essa sabedoria se transforme em bondade para conosco e para com todos os seres humanos. Isto é uma viagem interior que todos seremos constrangidos a fazer, quer queiramos, quer não, porque nós somos criados por Deus para atingirmos essa perfeição de podermos entender, conhecer e sermos amigos da nossa dor e do nosso sofrimento. Quando nós nos revoltamos, quando nós não mergulhamos, quando nós procuramos correr, nós estamos apenas adiando
esse entendimento maior, um entendimento que nos trará uma felicidade que nós nem podemos imaginar. Um conhecimento tão imenso, um mergulho fundo e tão profundo que é difícil para nós entendermos a dimensão disto no nosso dia a dia, mas nós seremos constrangidos cedo ou tarde a fazer essa coisa que é muito mais do que um autoconhecimento, esta coisa que é, na melhor expressão, mergulharmos fundo no nosso eu, na nossa alma imortal, no nosso espírito, e fazermos as pazes com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Em vez de lutarmos contra ela, absorvermos totalmente a ela. Da mesma maneira que nós devemos agir para com os outros. Nós não podemos ficar apenas nos conselhos, querendo que o outro vivencie uma coisa que supere a esperança dele de superar aquilo, ou o medo que provoca o sofrimento, mas que nós possamos sentir esta dor com ele e possamos suavizar esta dor, refrescar esse sofrimento, amenizar tudo aquilo que o outro também está passando. Nós não temos ideia do potencial que nós trazemos em nós e nem da bondade que nós já temos como centelha divina dentro de nós mesmos. Nós não sabemos que a temos e nem sabemos exatamente como agilizar tudo isto, embora muitos mestres, muitas criaturas mais evoluídas vêm nos tentando ensinar a respeito disto. Vamos ver a continuidade do que Kardec fala, além de mergulhar nas outras encarnações para em busca da dor. O homem não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa demais às consequências das suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. A infelicidade que à primeira vista parece merecida tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais. É consequência natural da falta cometida, quer dizer, por uma justiça distributiva, rigorosa. O homem suporta o que fez, os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento e egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, etc. Assim se explicam pela pluralidade da existência e pela destinação da Terra como um mundo expiatório as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e maus neste mundo. Veja, é novamente a continuidade da explicação sobre a reencarnação. Como tudo é justo, como Deus é justo, a dor, o sofrimento acontece com um cunho, na maioria das vezes,
de colheita, de punição por alguma coisa que se fez. Então, toda vez que o nosso ego, a nossa alma, o nosso interior estiver em erro, ele será constrangido a palmilhar os caminhos nos mesmos rastros que deixou lá atrás para desmanchar os erros que cometeu. Assim, se nós formos desumanos com alguém, serão desumanos também conosco. Mas a reencarnação também nos dá a oportunidade de reencontrar aqueles com os quais nós erramos e nos tornarmos humanos desta vez para com eles, mais misericordiosos, mais bondosos, mais compassivos, mais atuantes, para que eles também se sintam felizes. E por isso nós pedimos perdão a eles através da nossa ação, mesmo não lembrando aquilo que nós lhes fizemos. Daí nós vemos assim as pessoas terem uma paciência infinita, muitas vezes com criaturas que parecem não compreendê-los, que parecem não aceitá-los, sejam pais, sejam irmãos, sejam filhos, sejam amigos, sejam profissionais, hierarquicamente colocados como professores diante dos alunos, sejam mestres diante de comunidades, sejam pessoas que se destacam na sociedade pela sua atuação e que servem de exemplo. Então, se eles no passado deram maus exemplos dentro da filosofia, dentro da religião, dentro da atuação política, em grupos ou coletividades, levando as criaturas ao desespero, ao desamparo, à dor, ao sofrimento, à tristeza, à solidão, ao suicídio, então eles voltam justamente para fazer o oposto, para trazer uma filosofia muito mais ampla e mais profunda, mergulhando na realidade espiritual das nossas almas. Esta realidade que nós esquecemos quando estamos mergulhados nas preocupações puramente materiais, no ganho do nosso pão de cada dia, que hoje em dia se transformou em todo um arranha-céu, porque não é mais o pão nosso só da nossa alimentação. A vida atual exige um arranha-céu de coisas. Você é obrigada a ter o dinheiro necessário para morar, para se trasladar, para pagar os seus impostos escorchantes, para poder estudar, para poder cuidar da sua saúde, da sua família, da sua segurança e de tudo aquilo que significa necessidade material, conforto e o mínimo para que você possa viver com um pouco de dignidade, um pouco de conforto material, já que você está num corpo físico, com as necessidades intrínsecas disso. Nós estamos tendo dificuldades com a conexão. Eu não sei se está sendo cortado no Face e no YouTube, nos dois ou num de cada vez, mas estamos tendo essas dificuldades. Da mesma forma que nós temos dificuldades em enfrentar a nossa dor, a nossa aflição, o nosso sofrimento, a nossa esperança da melhora, o nosso medo que o mal piore. Eu hoje vou ter que encerrar mais cedo, acredito, a nossa live. Ela será mais curta. Vamos ver se a gente consegue, de alguma forma, fazer a nossa prece final. Mas acredito que a ideia das nossas programações, dos nossos roteiros antes do encarne, devido às nossas necessidades de aprendizado e o pagamento, a expiação das nossas dívidas, tem a ver com a condição
que nós estamos dentro de um planeta que nós deixamos como um planeta de expiação e de provas. Então, estamos aqui para expiar os erros e para passar por provas e, através destas provas, irmos crescendo interiormente e evoluindo e nos elevando. É um crescimento de dentro para fora, é um crescimento interno, é um crescimento acima do intelectual e do moral, porque é um crescimento espiritual, infinito, milenar, que nós começamos há muito tempo, mas que não tem término. Então eu peço licença a vocês para nós fazermos a nossa prece hoje. E eu brinco sempre que tem Nossa Senhora de tudo, né? Vamos pedir a Nossa Senhora da internet, dos computadores, que abençoe a nossa tentativa de estarmos com vocês através da tecnologia. Sejam bem-vindos conosco ao nosso momento da prece, falando com Jesus. Mestre amado, que em tão pouco tempo atingiste todos os horizontes, todos os lugares, todas as criaturas, todas as épocas, que foste profetizado pelos antigos profetas e esperado ansiosamente nos nossos corações sofridos e nas nossas almas em total desamparo, em total medo e pavor. Senhor Jesus, Mestre querido, queremos compartilhar esta amizade, que é um compromisso nosso mútuo de seguir-te a fim de aprendermos contigo as lições que só tu podes nos transmitir através dos milênios e que jamais deixarás de nos transmitir pelo futuro afora, porque esse compromisso entre nós é sagrado, é perpétuo e nos leva ao entendimento, à sabedoria e à busca lá no fundo da bondade que colocaste nas nossas almas no início dos tempos, nas épocas primevas em que ainda não tínhamos nenhuma condição de sabermos aquilo que nos reservavas. Senhor Jesus amado, esperamos que o teu olhar compassivo não seja tangido pelas lágrimas das nossas inferioridades, da nossa pequenez, da nossa ignorância. Se lágrimas houverem, Senhor, que elas possam cair, minimizando cada uma delas, como gota divina, o sofrimento, a aflição e a ignorância nossa. Obrigado, Senhor. Vamos à aguinha. Saúde a todos nós. Felicidades.